e admiração caminham juntas? Vocês conseguiriam ser lideradas por pessoas que de repente vocês não admiram? Eu acho que a admiração é um fator bastante importante. Quando você admira o seu líder, você acredita no que ele está te passando, é muito mais fácil você entregar os seus objetivos e metas, porque você está direcionado por algo que você acredita. Então eu acho que o líder que ele consegue isso, ele consegue resultados muito mais efetivos. E a admiração gera engajamento, não é? Porque quando eu tenho uma relação de admiração com o meu líder, eu me esforço mais para dar o meu melhor, para me envolver em todas as atividades. E isso faz com que o trabalho produza melhor e certamente o meu engajamento vai gerar com que alguém também me admire, que é a formação de líderes. Então, um bom líder é aquele que gera essa admiração e gera novos líderes, sem dúvida, que é o que as empresas querem hoje. No ambiente corporativo, simplesmente que você vai ser um gestor. Sim. É muito diferente, as pessoas confundem. Você pode gerenciar, sim. Você pode ser um ótimo gestor, gerir ali pessoas, gerir processos, tá bom? Isso não impede nada se você não for carismático, se você não impactar de forma positiva e trazer essa admiração. Agora, você quer ser líder de verdade? Angariar seguidores, ter pessoas que realmente sabem muito bem fazer aquela meta acontecer, aquela ação que você está propondo acontecer, porque sabe onde vai chegar, porque está alinhado com o seu pensamento, porque quer ver você crescer junto, de tanto que gosta de você, então aí realmente você tem que despertar uma admiração diferenciada, né, Carlos? Vocês lideram homens? Homens e mulheres. Qual é mais difícil? Eu acho que são diferentes, eu não acredito que seja difícil. O homem, ele é um pouco mais objetivo, ele é mais centrado, ele não tem muito essa questão da humanidade tão desenvolvida. A mulher, ela é um pouco mais flexível, tem a humanidade, o subjetivismo. Então eu acredito que são situações completamente diferentes. A gente tem que, na verdade, se adaptar e saber direcioná-los de maneira positiva. Sem dúvida. A única parte que eu coloco é que na liderança feminina as mulheres ainda têm dificuldade de colaborar. Quando a gente trabalha numa equipe totalmente feminina, existe uma competição que é natural. Nós somos estimuladas desde criança a competirmos uma com as outras. Desde criancinha mesmo. Sim. Nós fomos ver os contos de fada. Isso é verdade. Né? Olha lá, Cinderela vai disputar o príncipe com as duas irmãs. Que engraçado isso. Sim, né? Rapunzel. E daí por diante você vai ver que sempre existe, né, essa disputa e é incentivada. Só que no ambiente corporativo não tem mais espaço para isso. Nós temos que aprender a trabalhar em formato colaborativo, agregar, somar, né, os diferentes talentos para que o objetivo final seja alcançado. Então, assim, às vezes trabalhar com o homem aparentemente é mais fácil, porque o homem é mais objetivo, ele não se esbarra nesses detalhes. A mulher, para trabalhar melhor, então ela tem que trabalhar numa equipe mais ajustada, em que essa admiração aconteça, para que ela sinta prazer nesse trabalho e trabalhar essas questões com elas. E vocês nunca sofreram preconceito por serem mulheres Por parte dos homens? liderados, né, dos homens. Então, você sabe que quando eu comecei a atuar juntamente com meu marido no grupo Smart Data, eu era vista como a esposa do dono, né? Então, isso foi uma dificuldade que eu enfrentei no começo. Mas depois, uma coisa que eu acho que é fundamental no líder, eu acho que é a tecnicidade. Quando você conhece o que você está fazendo, você passa segurança e você consegue envolver a sua equipe para ela te respeitar como líder. Então, num primeiro momento, eles poderiam até me ver como a esposa do dono, mas com o tempo eles perceberam que eu tinha um algo a mais a acrescentar. A competência. Claro. Né? Competência. Claro. Então, isso você já cativa, porque eles já percebem que você está ali para somar, para fazer as coisas juntos, para fazer com que aconteça, que o objetivo é comum. Eu acho que no momento em que eu e meu marido sentamos para escrever a missão, os valores do grupo, a visão, a gente já pensou em tudo isso. A gente começou a pensar em algo que a gente queria que fosse concreto, para eles se envolverem como parte do grupo, para eles perceberem o que a gente gostaria que tivesse lá dentro. Então, tudo isso tem que estar dentro de mim, eu tenho que demonstrar isso. Então, juntos, a gente tenta construir algo positivo e prazeroso também. Então, eu acredito que tudo isso tem um resultado positivo dentro da organização, né? Os colaboradores, eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. Isso é fundamental.
Você citou aqui sobre o marido, né? Então vamos chegar nesse ponto. E quando a situação é liderar o marido dentro da empresa? Quando você tem que realmente, na tua posição, onde você realmente comanda, você tem que dar um comando de liderança, sendo que ele é seu marido. A parte afetiva, emocional, ela interfere nesse processo? Eu vou falar que é bem complicado. A gente tem que conseguir separar muito bem o lado, o que cada um está fazendo. Né? Os papéis dentro da empresa. Bem estabelecidos. Se os papéis estão claramente estabelecidos, eu acredito que as divergências, elas acrescentam. Porque se você tem a mesma opinião que o outro, você está construindo tudo dentro da mesma linha. A partir do momento que você tem uma opinião divergente, você constrói algo a mais, você pode discutir e chegar numa opinião. Exatamente. Mas é muito importante também que você tenha a sua opinião pautada. Eu acredito assim, quando você tem uma opinião e ela tem, você tem como provar aquilo de maneira prática, né? Você consegue mostrar uma coerência no seu trabalho, é mais fácil de desenvolver, né? E tanto eu como ele, a gente se respeita muito. Então, eu acredito que, havendo respeito, o estabelecimento dos papéis de uma maneira muito clara, você saber defender as suas ideias de maneira a ter credibilidade no que você está dizendo, e você está pautada por algo atrás, com coerência, como a Manu mesmo disse, não tem segredo. É simples e acaba sendo gostoso e prazeroso quando a gente vê indo pra frente, se desenvolvendo de uma maneira positiva. Eu só tenho coisas boas para dizer. Lúcia, líder retrocede? Lamentavelmente, às vezes sim, não é? E é interessante que tudo isso que a Mariane colocou também acontece no ambiente corporativo. Ela fala de uma experiência mais vivencial como empresária, não é? Mas eu tenho a liderança corporativa, porque há mais de 10 anos eu vim formando líderes. Então eu conheço bem essa nuance e essa competição. A mulher precisou trabalhar muito para conseguir essas posições de liderança, não é? E hoje ela está bem reparada. Hoje nós temos 23% do universo de posição de gestores, não é? Femininos. Isso é muito bom, se nós compararmos com o Japão, que é 7%. Então veja, ainda tem uma vaga aí para ser preenchida. Você é a favor das cotas? Não. Eu acho que é uma questão de cada um mostrar ao que veio e trabalhar por isso, o mérito. Tá? Cotas, eu acho que nem sempre a gente vai privilegiar quem deve. Mas voltando ao retrocesso, acontece sim. Às vezes, frente a um desafio, ou quando esse líder ele está passando por um problema pessoal que pode repercutir dentro da sua atividade laborativa, né? Vamos chamar assim. Então, ele precisa se conhecer melhor. Aí entra o autoconhecimento, não é? Administrar. Que é o segredo de tudo, né, gente? Se conhecer. Né? Se você não souber administrar os seus sentimentos, ser líder de si mesmo primeiro, como você será líder de outros, não é? Mas pode acontecer um retrocesso que é lamentável, porque todo mundo tem uma tendência de processo de crescimento. Claro. Não é? A nossa expectativa, e das empresas ou do empresário, é de crescimento. Mas às vezes algumas coisas, ou até um resultado negativo pode levar o líder ao retrocesso. E isso é legal ela ter colocado esses pontos que podem levar, né, a retroceder. Por quê? Porque isso daí, gente, não vai ser assim para sempre, não é uma coisa fixa, definitiva. Às vezes você vai ter que dar um passo para trás para subir 3, não é isso, dona Kátia? Opa, a Kátia sem sempre dúvida. me falou isso e é uma Sem verdade. dúvida. Às vezes a gente está numa posição de liderança ou está ali em uma posição de até mesmo de empresário, enfim, Sim. e a gente tem que retroceder um pouquinho. Existem Isso daí, desafios. exatamente. E isso não quer dizer que você está desistindo de nada ou que você não vai voltar para essa posição. Apenas o autoconhecimento que vai poder te mostrar o discernimento que você tem que ter naquela hora, naquele momento, para agir da maneira Napoleão correta. diz que o retrocesso, por incrível que pareça, é uma das 17 leis do êxito. Sim. Você saber a hora que você deu um passo, E tem que né, voltar. e falar, não foi, não era certo, deixa eu voltar. Perfeito. Né? Porque aí você consegue ter um novo resultado. Não adianta você ficar, eu dei esse passo, agora eu vou até o fim. E porque eu quando, tenho que- e quando a gente está falando de liderança, a gente vê isso muito acontecer, porque o líder ele é aquele jeito. Eu falei, agora eu vou até o final. Isso. E esse voo até o final pode estar indo para um caminho sem fim, caminho sem volta. Então, vamos parar e ter um pouquinho mais de humildade, deixar a vaidade, o ego Flexibilidade, de né? lado, porque às vezes a gente tem que calçar a cara mesmo ir na frente lá dos seus liderados e falar, gente, vocês estavam com a razão. Com certeza, Depois de né? tudo Saber isso, reconhecer. eu vou bater um papo zen lá com a Kátia, porque agora me veio várias coisas na cabeça. Eu vou lá Não conversar, é? já veio, meninas. Então está bem.
Voltando aqui, Dona Cátia já voltou, sentou aqui com a gente de novo. Então agora minha pergunta é pra Lúcia. Eu queria saber de você, Lúcia. A gente tá falando aqui de liderança. Quando a gente fala de liderança, a gente busca sempre nossos inspiradores. Sem dúvida. Quais são as mulheres hoje no Brasil que você considera líderes de verdade, que você tem essa admiração? Que bacana, não é? Uma pergunta assim que dá uma amplitude, porque assim, a gente não pode só considerar aquelas que estão em evidências. Nós temos muitas líderes em ambientes menos colaborativos ou corporativos ou de evidências, não é? E na própria comunidade a gente tem liderança feminina, não é? Mesmo. Nas igrejas hoje você vê pastoras, não é? Liderança feminina, na política. Mas assim, para a gente chegar num consenso, vamos falar de algumas pessoas, não é, Mariane? Isso. Que todo mundo vai lembrar e falar, é verdade, não é? A primeira delas é a capa da revista, Maria Luísa Trajano, né? Com certeza. Agora é que são elas, não é? Ela é realmente Gente, de uma humildade. Unânime, em qualquer lugar que você for, quando se pedir uma referência de liderança feminina, ela é o primeiro nome, pela simplicidade, pela forma como ela chegou na liderança, por ser uma mulher humana. Ela tem um relacionamento com os colaboradores dela, de valorização extremamente prazeroso, alto, né, que dá motivação para aquelas pessoas, né? Numa área difícil que é varejo, porque é fácil ser líder num ambiente corporativo favorável. Uma multinacional, não O varejo é muito difícil, muito complicado. Exato. Eu venho da área varejista, comecei a trabalhar com 13 anos na área do varejo. Então eu conheço muito bem essa área e é muito difícil desenvolver essa liderança. Verdade. E você tocou no ponto de ser a capa da nossa revista. Eu não sei se vocês sabem, mas por que foi a Luísa e nós fomos atrás dela, claro. Porque nós temos uma pesquisa, né, no nosso programa da rádio. E lá nós perguntamos, gente, eu quero que vocês mandem, por favor, quem que vocês acham que seria uma inspiração muito grande para estar na nossa capa? E a primeira coisa que falaram foi, Luísa, né? Tem que ser ela, porque ela iria fazer totalmente a diferença de estar na nossa primeira capa. Aí, tá bom, corremos atrás e conseguimos, porque ela é muito gentil. Muito Muito generosa. Com certeza. E além da Luísa Helena Trajano? Olha, é uma relação, me ajude, Mariane. A gente elencou Viviane Senna. Viviane Senna, não é? Depois da morte do Ayrton Senna, Isso. ela assumiu as E funções. conseguiu fazer o papel muito bem, né? Enfim, ela conseguiu desenvolver algo e deixar um legado, né? Porque hoje, quando a gente pensa em questões relacionadas ao Ayrton Senna, logo a gente relembra o nome dela. Exato. E acaba conduzindo, né? E é tão boa essa liderança que ela é considerada embaixadora da ONU para assuntos da educação. Olha que bacana. Então nós temos uma líder feminina brasileira representante como embaixadora na ONU da educação. Então isso é pra gente um orgulho, né? Nós temos que nos com envaidecer dessas referências. Tem a Chieko Akome, que ela é também maravilhosa, não é? De uma cultura extremamente rígida, né? Os orientais, e ela foi fazendo o trabalho dela com aquela delicadeza. Delicadíssima, ela é. E conseguiu se verdade. adaptar à cultura, né? Porque isso é muito difícil, né? Porque quando você tem alguns valores arraigados, é difícil você se desprender disso para conseguir conquistar algo, né? E eu acho que isso também demonstra algo a ser bem. Gente, eu preciso citar a Sônia Rez, da Dudalina. Ai, Gente, linda! foi uma Linda. palestra dela. Ela é Tem- maravilhosa. Dentro E a história da dela? missão e visão, ela colocou resultados. Porque ela disse, como assim? E porque ela foi questionada, ela conta na palestra, mas resultado dentro da missão. Claro, o subempresa não dá dinheiro, então, pra que trabalhamos, né? Não é? Muito legal. E quando a gente fala isso, às vezes a pessoa fala assim, então ela só pensa nisso. Não. Não. Ela tem um valor muito grande por trás, né? As ações sociais da Dudalina Sim. são fantásticas. Mas, gente, agora eu que vou sair daqui um minutinho, que eu tenho que ir ali. Sabe aonde? Papuíno. Que eu quero saber o que a nossa consultora querida, Sueli Campos, tem a dizer também sobre tudo isso aí de liderança. Até já. Até já. Tem algumas dicas que vocês podem deixar para quem está nos assistindo? Claro que sim. Muito bem, vamos começar a falar um pouquinho do diferencial dos atributos da mulher para a liderança, porque a partir desses atributos a gente consegue estabelecer as dicas. Mariane, quais são os melhores atributos que você vê na liderança feminina? Me ajude. Ai, são tantos, né, Lúcia? Acho que agora a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor mesmo, né?
Eu acredito que a mulher, com a questão de ser multidisciplinar, ela consegue desenvolver muitas tarefas, né? E isso acaba sendo um diferencial, porque a gente não faz nada pela metade. A gente faz um monte, mas também termina todas, não é, meninas? Sim. Aliás, essa é uma Vamos outra lei do deixar, êxito. Termine aquilo que começou. Exatamente, filosofia do sucesso. Não é isso não? mesmo. Napoleão Hill. É isso mesmo. E além disso, eu acho que a nossa sensibilidade, a questão do caráter intuitivo, da gente perceber o intuitivo, aquela questão do feeling mesmo, né? Você consegue ver a pessoa, que tem por detrás dessa pessoa, compreender com muita humanidade também o lado pessoal, porque não adianta a gente querer separar pessoal de profissional, porque eles estão juntos. Então a gente precisa levar em consideração todas essas questões. Que mais, Lúcia? Somado a isso, a mulher ela é mais educadora. Até por trazer isso do lar. Ela que cria os filhos, não é verdade? Então ela também tem essa facilidade de formar os pares, os futuros líderes. Ela investe mais nessa educação. E como dicas, então, pra gente encerrar esse papo, que por nós, não é, Mariana? A gente ficaria até porque a gente tem que encerrar, porque a gente tem que degustar ali, porque olha, O chá parece que tá uma Hoje tá bom, né? delícia, Hoje tá pelo bom. menos. é difícil ficar aqui, gente. Tá. Mas as dicas que nós passaremos para aquelas que são empreendedoras e são líderes, não é? Porque você é líder sozinha. Você não precisa ter liderados, porque você começa sendo líder de si mesmo. Sim. E para aquelas que estão em ambientes corporativos, a primeira coisa, tem um mentor. Não tente acertar sozinha, não é? Bacana. Muitas vezes você tem alguém para consultar, tirar dúvidas, alguém que já passou por aquele caminho e que vai te ajudar a chegar lá mais rapidamente. E esse mentor pode ser um mentor formal, pode ser através do coach, que são as ferramentas que nós temos hoje dentro do mercado, pode ser através de um curso, então são várias as ferramentas. E num segundo lugar, networking. Ninguém vive sem Sozinho, o outro, com certeza. não é? Então, se você consegue dividir as opiniões, buscar parcerias, volto a frisar, mulheres, vamos ser colaborativas, Com certeza. tá bem? Olha o que a Lúcia Firmar. disse, gente, é muito importante, ela Não é é? coach. E olha só, até os próprios coaches, né, precisam de outros coaches, Exato. né? Precisam ter esse processo de acompanhamento. Então você que está procurando também uma ajuda, você já é líder, está atuando como líder, sempre a gente precisa de alguém para nos acompanhar nessa jornada. Quer lembrar, gente, que 50% de alguma coisa é sempre melhor do que 100% de nada. Nada. Então, firmar Brilhante. parcerias é fundamental. Com certeza. Não é? E para eu passar para a Mariane aqui, que vai dar uma dica legal para vocês. Outra coisa muito importante é saiba ser uma propagadora. Opa. Diferente do homem, que divulga os seus trunfos, a mulher não tem, ela não foi educada para isso. Então passe a divulgar aquilo que você quer fazer para ganhar parceiros e atingir mais rapidamente, e depois de ter feito, mostre os resultados que você conseguiu. A mulher ainda tem dificuldade de dizer, olha, eu fiz. O homem, quando faz, rapidamente fala, ai, gente, eu isso aí. fiz. Mas você Ou sabe seja, que- deixemos a modéstia de lado. Exatamente. Sabe- Mas sabe por que isso acontece? Porque a mulher, ela sempre foi muito vista, quando ela contava seus feitos, seus méritos, como arrogante até, né? Olha só como ela é metida, como ela é isso e aquilo. Hoje em dia, não mais. Também concordo com a Lúcia, a gente tem que contar mais. Eu e a Kátia, a gente sempre tá postando, né, Kátia? Claro. As conquistas, as coisas que a gente vai conseguindo fazer, porque isso daí dá pra dividir. Isso é uma inspiração, como a gente fala. Agora que são elas, mulheres que inspiram. Então é uma inspiração E pra agrega outras pessoas que querem sonhar junto conosco o nosso sonho. também. Né? E pessoas que estão na jornada, Para que estão no você tenha caminho. seguidores. Né? Exatamente. E as pessoas que estão tentando realizar algo também falem assim, poxa, é possível. É né? possível. Eu Isso consigo, eu sou eu capaz. consigo. Né? Mari, Eu você tenho tem por uma aí. coisa pra contar pra nós, hein? Ah, sim, com certeza. Uma grande conquista nossa, né? Já que nós Olha, estamos que falando de legal. conquista. É o nosso livro de competências profissionais, né? Do grupo Smart Data, feito pela editora Gregory. Onde a gente desenvolveu aqui algumas profissões, tá? Porque dentro do grupo Smart Data a gente tem a Escola Smart Data, que desenvolve jovens. Tá? Então a gente desenvolve um curso onde a gente trabalha o pacote Office voltado para o ambiente profissional, com as 17 profissões aqui apresentadas, juntamente com o inglês. O jovem vai ter uma oportunidade de se desenvolver para o mercado de trabalho. Tá?
E eu desenvolvi esse livro juntamente com o nosso gerente pedagógico, né? O David, que foi uma pessoa citada, que eu tenho muito carinho e respeito. E aí tá um exemplo de liderança. Vamos fazer junto, né? Aproveitar o que o liderado tem de melhor para poder desenvolver coisas boas. E foi um resultado de sucesso, posso dizer para vocês. Bacana, Legal. não é? Muito bacana, E aí ótima fica essa última dica, que é autodesenvolvimento. Você tem que ter aperfeiçoamento contínuo. Não dá para parar. Num ambiente tão competitivo, nós temos que nos manter atualizadas, informadas e principalmente unidas. É Né? que nos Com conhecer certeza. demanda coragem, né? É verdade. Porque a gente tem que conhecer os nossos pontos fracos para poder melhorar como pessoa. E né? Às vezes reconhecê-los, precisa de né? coragem. Reconhê-los de maneira a desenvolver A o que a gente tem de desenvolver, melhor. claro, sem Isso. dúvida. É isso aí, agora, gente, a gente vai ter que encerrar, porque tá pena. Pena, esse cheiro é. está insuportável. Verdade. Com certeza. Tá? Ô, Mari, aguarda aí, estamos chegando.